galera. Em 1987 foi lançado Vamos pela ver. Konami um Isso joguinho daqui. que talvez você conheça por nome, se você tiver mais de 15, 20 Que é anos esse e jogo? curtir jogos, Contra. que é o Contra. Já joguei. Principalmente aqui no Brasil, diversos consoles cagados que a gente tinha, como Dynavision e outros tipos de console, como o joguei na- PlayStation, que eram todos cópias do NES, o videogame Nessas da que Nintendo, tinha. todos costumavam vir com uma cópia de Contra. E é um jogo legalzinho, bonito pra época que foi lançado, é divertido, blá blá blá. Posso ficar falando aqui horas sobre o que tem de legal do Contra, mas o que eu realmente quero falar pra vocês e que tem a ver com o nosso assunto de hoje é: esse jogo é difícil pra caramba. É mesmo. Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Que isso? Bem-vindo ao Contra. Tem soldados atirando de tudo que é lado, você tem que focar em diversos tipos de coisas diferentes, o estilo de jogo muda do nada, de uma cena pra outra. Colocando ele do lado de Ninja Gaiden e outros jogos dessa época, você consegue perceber que os jogos difíceis, entre aspas, já existem há muito tempo. Nas minhas pesquisas, Cara, encontrei eu ia- que um jogo de NES nos Estados Unidos custava mais Por ou menos incrível que 40 pareça, dólares. eu Se você pesquisei imaginar que isso naquela época hoje. O dólar não era tão alto, ainda assim é um bom preço pra um jogo. É o preço que a gente chega a pagar hoje em dia em jogos atuais. Então, como você Tipo assim, eu pesquisei sobre isso e o pessoal fala que o que tem muito a ver é porque os primeiros videogames, eles foram criados para arcades, né? Pra você colocar fichinha. Então, tipo assim, eles faziam difícil intencionalmente pra você ser mais difícil passar e você comprar o jogo render mais dinheiro, né? Você fazia um jogo que se parecia com isso aqui, Alien Penis. valer cada centavo que retiraram do teu bolso. Ou da tua carteira, Rapaz. se tiver carteira. Era impossível tu fazer um jogo que durasse 12 horas de gameplay se não fosse só porque tu demorou muito pra passar dele. E é exatamente isso que eles faziam. Aí eles marketavam pra crianças de 10 anos ou até menos jogos super difíceis que os pais compravam pra elas, que elas ficavam tentando ganhar morrendo e morrendo e morrendo e morrendo, até que uma hora tu se tornasse um expert nesse jogo e conseguisse finalmente ganhar ele. Fazendo parecer que um jogo de 2 horas ou às vezes até de 15 minutos de duração, que é o tempo razoável de uma speedrun de Ninja Gaiden. Tá bom que eu sei que ninguém aqui vai conseguir fazer uma speedrun de Ninja Gaiden assim tão fácil. Parecesse a campanha do GTA 6 de tantas horas que tu colocou nela. E assim tu fazia um jogo se valorizar, pelo tempo que tu demorou pra terminar ele. Mas não eram jogos marketados pra ser só pro Olha o Smith. público hardcore. Eram jogos que todo mundo comprava e jogava e gostava na época. Mas o que aconteceu que desde aquela época, nenhum outro jogo foi referido como o Contra dos jogos de corrida, o Contra dos jogos de dança, o Contra dos jogos de tênis. Dark Souls o foi Contra revolucionário, dos jogos né, de mano? tênis, o Contra das pizzarias. Sei lá. E ainda assim, por alguma razão, um joguinho lançado em 2011 mudou completamente o sentido do que era um jogo difícil pra mídia. Porque Crash Bandicoot Insane Trilogy é o Dark Souls de Play 4. Verdade. Crash Team Racing Nitro Fuel Engraçado, pode né, ser mano? o Dark Souls dos jogos de kart. Nioh é a cópia de Dark Souls com alma. The Surge é o Dark Souls com robôs. Retrowatch, Severance, Blade of Darkness, o Dark Souls de 2001. O Dark Souls das capas de jogos. A influência de Dark Souls em Avengers. Dark Souls o das capas de jogos? Deixa eu ver Dark isso. Souls das capas de jogos. O Wonder Boy. Por quê? A capa é uma merda? Ué, não entendi. É esse daqui, ó. Quero HD, meu filho. Bom, feião mesmo, hein? Feião, entendi. A influência de Dark Souls em Avengers Infinity War. E o meu pessoalmente favorito, Dirt Rally, é basicamente Dark Souls sobre roda. Que isso? Vai tomando. E eu não posso nem reclamar tanto, porque até eu já fui culpado de uma comparação dessas, quando eu fiz a minha review de Mineirinho. Eu citei no título que o jogo era mais difícil do que Dark Souls. E se você observar, outras pessoas que fizeram vídeo na época colocaram que era tão difícil quanto Dark Souls no título também, e não citaram meu vídeo. Que suspeito! Mas basicamente Rapaz. até 2017, se o seu jogo era difícil, um jornalista ia lá e ia dizer que era praticamente Dark Souls. Mas o que afinal é Dark Souls? O Dark Souls 1, ou Dark Souls só, foi lançado em 2011. Só que ele não é o primeiro Soulsborne que foi feito pela empresa From Software. O primeiro sendo o Demon Souls, que foi lançado em 2009 para PlayStation 3. Demon Souls era basicamente o Dark Souls 1 com algumas outras mecânicas e um pouquinho mais feio, vamos ser sinceros.
Eu não Ó. pesquisei muito sobre Demon Souls, eu não joguei muito Demon Souls porque eu não tive a chance ainda direito, porque eu não tenho PlayStation 3, mas eu pretendo aí em algum dia no futuro realmente sentar e tentar jogar um pouquinho pra descobrir as diferenças reais que o jogo tem em comparação com Dark Souls 1, 2 e 3. Mas eu só falei dele pra explicar pra vocês que essa é uma saga que já existia antes, já existia em 2009, mas ninguém dizia que o Sandy Jr. Aventura Virtual era o Demon Souls dos jogos de espionagem. Então o que tinha de Meu especial Deus, na como série assim? Dark Souls em questão que fazia ele parecer ser o jogo mais Ele explodiu, complexo né, do cara? mundo? E agora que muitos de vocês não vão concordar comigo, mas a única coisa que fazia Dark Souls parecer mais difícil do que os outros jogos era o hype. Jogos difíceis existem Sim, 1 trilhão com de anos. certeza. O próprio Demon Souls é extremamente difícil. Só que a partir do Dark Souls 1 foi quando a série começou a ficar muito conhecida. E quando algo é conhecido, a gente começa a ver pessoas jogando aquele jogo e gravando pra internet. My E falando que é friend played it, difícil. and he told me that it was just like the most difficult game he's ever played in his life. A gente começa a ver jornalistas de internet tentando jogar um jogo e não conseguindo passar nem do tutorial, pra então chamar aquele de o Dark Souls dos jogos de plataforma, como aconteceu com o Cuphead. E o meu objetivo aqui hoje, nessa review gigantesca, é fazer você esquecer tudo que você aprendeu sobre Dark Souls pela mídia e por outros youtubers ou outras pessoas famosinhas de internet e entender o que realmente é o Dark Souls e a cultura de rotular e desistir de coisas que são um pouquinho mais complexas do que você tá acostumado no seu mundinho casual. Que tipo de Angry Birds é este? Essa análise vai ser toda baseada no Dark Souls 3. Muitas coisas estão presentes no 1 e no 2, eu quero deixar isso claro. Porém, eu vou estar usando o 3 porque ele é um pouquinho mais fluido, mais bonito e mais fácil de passar alguns pontos que eu vou querer passar nesse vídeo. Mas Então eu digo bora. que você jogue primeiro Dark Souls 1, primeiro pra pegar a temática, ambientação e porque querendo ou não, o controle dele é um pouquinho mais duro, meio difícil Sim. assim de controlar. Então é melhor você jogar ele primeiro, porque se você tiver que dar um passo pra trás depois de jogar o 3, você vai ficar achando estranho e não vai conseguir focar no jogo. De qualquer modo, vamos lá pro Dark Souls 3. A história do Dark Souls 3 é o que eu considero uma história de narrativa não intrusiva. Você pode sinceramente seguir jogando o jogo sem ler porcaria nenhuma se você quiser. No início do jogo tem uma cinemática que fala um pouquinho da história, só que de maneira muito aberta, e depois disso você pode sair por aí sentando a porrada em todo mundo, deitando maluco na porra do chão, fazendo engolir cimento. Fique no chão onde é o seu lugar, Steve Mine. Aí você chega lá no fim do jogo, você derrota o último boss, você olha pra tela e diz: que porra foi essa? Qual que aconteceu, foi a razão? gente? Pra todos os meus crimes eu matei pessoas e eu não me conheço. Por exemplo, parte da lore ou parte da história, como você preferir, tá dentro dos itens do jogo, que é uma coisa muito surreal. Mas dentro de alguns equipamentos ou coisas diferentes, você consegue encontrar explicações de alguma situação que aconteceu e isso forma partes da história. E justamente por causa disso é uma história muito complexa de você conseguir colocar em palavras o que significa, porque existem muitos buracos que cabem só a teorias. E é uma história tão profunda e tão épica que eu vou dizer pra vocês que vale até mais a pena do que ver certos filmes que eu já perdi o tempo na minha vida, tipo Todo Mundo Tem a Gêmea que Merece, do Adam Sandler. Eu preferia ter visto uns 5 Dark Souls ao invés de ver isso, mas tudo bem. No Dark Souls 3, o nosso objetivo é encontrar os 5 Lords das Cinzas e colocar cada um deles de volta no seu troninho no Santuário do Olho de Fogo. E assim a gente pode ligar ou acender a chama mais uma vez. O personagem principal é o que a gente chama de Unkindled, que é tipo um não aceso. É um tipo de morto. Não Ou, aceso. no meu caso, eu chamo ele de Ronaldinho Soccer. E dizem que os Unkindled são o que restou de Ronaldinho guerreiros Soccer. mortos-vivos que falharam em acender a chama e assim acabaram queimando e virando cinzas. Só que tem uma diferença entre as cinzas dos Lords e as cinzas que a gente é no jogo. A gente é basicamente a plebe, a cinza cagada. Nós somos Ashes, cinzas que vêm normalmente de material como madeira, uma cinza mais fraca. E os Lords são cinzas consideradas Cinder, que são cinzas de material mais concreto. Talvez indicando aí que os Lords, ao acender as chamas, cada um deles não teve o corpo completamente perdido nesse feito. 5 Lords da Cinza são Ludleth, o Exilado, Odrich, o Santo das Profundezas, os Abyss Watchers, Yorm, o Gigante e o Divino Rei Lothric, a última esperança de sua linhagem. Como vocês provavelmente perceberam, já é difícil de vocês entenderem o que eu tô falando. O que é a primeira chama? O que tudo isso significa? Sinceramente, nesse vídeo eu não vou poder me aprofundar nisso, porque senão a gente vai passar o vídeo inteiro aqui falando sobre a história do jogo, é algo que eu raramente faço. Mas basicamente essa primeira chama é algo que é necessário pra manter rolando a Era do... Tá pegando fogo, bicho! E se a gente não acender ela, vem então a Era da Escuridão. Um momento.
Quem é que tá aí assistindo E com a aí, meu gente amigo, ainda, mano? A coisa fica tensa. Por sorte, o jogo já começa com um dos lords se entregando pra ti, que é o Ludleth. Talvez porque ele tá velho e não tem metade do corpo. Não parece muito bem que ele conseguiria lutar contra a gente. Mas ele já tá entregue de braços abertos. E é só a gente conseguir pegar os outros 4 Pegando lords fogo, bicho. das cinzas. Só que pra conseguir que os outros sentem nos troninhos deles, a gente tem que passar por uma aventura incrivelmente longa e complexa. Dark Souls 3 é o que se chama de Action RPG, que é um RPG de ação. Ou seja, diferente de outros RPGs que você tem que ficar parado esperando o seu turno pra atacar, aqui as batalhas acontecem em tempo real. E quão tempo real, hein, rapaziada? Ai. Tá maluco. Que isso? Mas antes de falar isso, eu quero falar um pouquinho do ambiente que a gente tá. Dark Souls é quase como a vida. Você sai por aí, você apanha pra caramba, você aprende como derrotar os obstáculos da vida, e no meio dessas batalhas complexas tem momentos de felicidade em que você só para e olha pra uma paisagem linda. Eu não conheço uma pessoa que não parou na varanda quando viu a distância Irithil of the Boreal Valley. Muito e as bonito, lendas mano. dizem que se você vê essa cidade, ela vira instantaneamente o seu background do Windows 10. E um diferencial interessante que eu acho na exploração do Dark Souls, no sentimento de você estar indo numa aventura, é que enquanto você tá passando por esses locais, você consegue ver na distância os locais que você vai ir e os locais pelos quais você já passou. Um Sim. exemplo disso é quando no começo do jogo você consegue ver uma das chamas que você vai ter que apagar indo num poço desgraçado de veneno. Esse mapa, eu velho. detesto esse Meu lugar. Deus. Só deixa eu chegar ali, só deixa eu chegar ali. Só aqui, ó. Tá Ele mandou um maluco. desses Sparta, ele deu um chute. Não, sério, Faerun Keep é literalmente um poço de mágoas, de tristeza, e tu tem que encontrar as porcaria das 3 chamas enquanto tu tá andando por ali, sendo perseguido por um cara gigante, não é legal. Amigo, Bugou. A cara dele. Vai convidar pro chá de bebê não, pô? sai porra, sai. Eu lembro que eu achei as chamas, cara, e eu não sabia como apagava, tá ligado? E era só clicar como se fosse um NPC pra conversar. Já é, beleza, firmeza. Mas tá, tô de volta, hein? De qualquer forma, nesse poço de bosta venenosa, tem 3 chamas que você tem que apagar. E você consegue ver essas chamas no começo do jogo, em um outro mapa que você tá em cima de uma ponte e olha pra baixo. E a comprovação mais clara ainda de que você tá no mesmo lugar é que você consegue ver através da ponte um lugar que você vai chegar depois. Você consegue ver os itens lá do outro lado, mesmo você sabendo que não tem como É você muito ir pra louco lá isso aí, mano. agora. E sabe esses itens que eu acabei de mostrar? Em relação a isso, ó, eu tenho um cara que fez um teste sobre isso, ó. Deixa eu ver se eu acho, mano. Só que é gringo, mano. É gringo. Ah, esse daqui, mano. Esse vídeo é muito legal, cara. Esse vídeo aqui é muito legal. Só que é em inglês, mano. Olha só. Ele mostra On the onde tá left, we can os see a patch of earth locais. that sticks out. This would be where we find the Crucifixion Woods bonfire. Behind them are the buildings that lead to the Crystal Sage. They're pretty detailed. We can recognize this as the building Tipo on the assim, left. tipo assim, os prédios ao longe, eles são uma outra renderização pior. Porém, eles estão localizados praticamente quase no mesmo lugar. Muito bem feito. And going over a small bridge takes us into the building where we meet Orbeck of Vinheim. Depois eu consigo colocar em português aqui, a legenda automática. Olha lá, o local. de Here I've longe. encircled the area containing the Crucifixion Woods bonfire, as well as the bonfire itself. This helps reveal that the perspective is a bit off, but it's Você viu? Tá um pouquinho fora, ó. Tá um pouquinho fora, mas tá mais ou menos no local certo. in the right ballpark still. What's not in the right ballpark at all, however, is the Cathedral of the Deep. You'll notice that the map just kind of disappears behind these buildings leading to the Crystal Sage. And this to me is one of the biggest flaws in how the world layout is conveyed. The cathedral should be located on a hill behind the Crystal Sage. Enfim, o cara basicamente dissecou o mapa inteiro de Dark Souls 3, mano. Eu acho que eu vi esse vídeo inteiro. There's already a kind of rough looking it look like some random mountains out here, but it's all built with delivering this exact viewing angle for us. To where the second bonfire is, but those angles make it less obvious than this particular spot would, so they made an effort to make it harder to understand that there's some spatial incongruity. And I believe it paid off. Bom, é isso.
Galera, eu acho que eu vou indo nessa. Tô com muito sono. Melhorei, né? Como você pode ver um pouco mais. Mas eu tô com sono, a garganta doendo. Eu vou nessa. Terminamos a área ali do Undead. A gente vai continuar a próxima live. Um outro. Eu gosto muito desse cara aqui, mano. Asmongold. I cannot stop. How do I do this? Get up! Get up right now! It's not over for you yet. Nobody can stop me. I got stopped. Damn it! I hate this fucking game. Vou mandar, mano. Eu vou mandar agora já pra você, ô. Eu vou mandar já agora pra você. Calma aí. Mandei o código aí pra você, Dart, beleza? É o código de transmissão da live. Basta colocar ele no OBS aí e vai funcionar. Beleza? Confio em você, mano. Beleza? Depois a gente vai vendo aí o que eu tô que vai... dando. Então é isso, galera. Muito obrigado. Uma ótima noite pra quem fica. Vou indo nessa. Deus por nós. Até mais. Até mais.